autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberto esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao advogado e ex-deputado federal José Frejá. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Convido ainda para compor a mesa o senhor Roberto Frejá, músico e filho do homenageado. Convido ainda o ex-policial federal e filho do homenageado Mauro Frejá. O advogado, grande ambientalista, Rogério Rocco. Presidente da Juventude do Partido Verde e do Movimento Estudantil, Daniel Pontes. Presidente estadual do Partido Verde, Roberto Rocco. Fiquemos em posição de respeito para ouvir o hino nacional de autoria do patiense Joaquim Osório Duque Estrada.
amor eterno seja símbolo, olá paróquias lentas estrelado, verde com verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença do Dr. José Frejá, Mauro Frejá, Roberto Frejá, Roberto Rocco, integrantes do Partido Verde, aqui representado na mesa pelo presidente estadual Roberto Rocco e pelo Daniel, presidente da Juventude do PV. É uma honra enorme estar aqui nessa noite para homenagear com a mais alta comenda da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a medalha Tiradentes, a esse nobre brasileiro, nascido em Cururupu, no Maranhão, mas carioca de coração. Do alto dos seus 98 anos de vida, advogado José Frejá tem uma longa e vitoriosa trajetória de lutas pelas causas estudantis. Foi eleito presidente do DCE da UFRJ, presidente da UNE e, mais tarde, lutas em benefício de uma gama mais ampla de brasileiros. Foi vereador da cidade do Rio de Janeiro em 1975. E, em seguida, eleito 2 vezes deputado federal pelo PDT do centenário Leonel Brizola, exercendo seus mandatos entre 1979 e 1986. Em 1982, eu entrava na vida pública me elegendo vereador do município de Vassouras, naquela histórica eleição em que o governador Leonel Brizola se elegeu governador do Estado do Rio de Janeiro e o nosso homenageado se reelegia deputado federal. No ano de 1986, o nosso homenageado ele recebeu 1.350.000 votos para o Senado Federal, perdendo a disputa não nos votos, mas sim na regra do jogo, pois cada partido poderia lançar 3 candidatos e a soma dos 3, o mais votado, ficaria com a vaga. Naquela oportunidade, quem se sagrou senador foi Afonso Arinos de Melo Franco, com 850.000 votos, 500.000 votos a menos que o nosso doutor José Frejá. No Parlamento Federal, foi o precursor da atuação pela causa ambiental, apresentando projetos de lei, participando de comissões e fazendo diversos pronunciamentos relacionados ao meio ambiente, em uma época no qual o tema não fazia parte de nenhuma pauta nacional. José Frejá é um homem à frente do seu tempo, que prestou relevantes serviços à sociedade e à sustentabilidade ambiental, uma necessidade para qualquer nação desenvolvida. Como líder do Partido Verde na LERJ, na Assembleia Legislativa do Estado, e cidadão brasileiro, agradeço a sua
inestimável contribuição para a nossa cidade, nosso estado e o nosso Brasil. Muito obrigado, doutor José Frejá. São as nominatas para agradecer as pessoas presentes. Agradecer também ao filho do nosso Roberto Frejá, Rafael Frejá, Alice Frejá, esposa do Roberto Frejá, Nina Frejá, sobrinha do homenageado, Luiz Carlos Barbosa, empresário, Cláudia, sobrinha do homenageado, não falei o último nome, que é complicado, Pedro Jimenez Frejá, neto do homenageado, Maria Jimenez Frejá, neta do homenageado, André Valente, sobrinho do homenageado, Elizabeth Frejá, sobrinha do homenageado, Marcos Frejá, sobrinho do homenageado, Herbert Marinho, sobrinho do homenageado, Márcia, sobrinha do homenageado, Josué de Souza Marques, amigo do homenageado, Paulo Henrique Frejá, sobrinho do homenageado, Antônio Santos, assessor do homenageado, Adriana Alves, esposa do Dr. Rogério Rocco, Manuel Thompson, advogado do homenageado, Joel Costa, amigo do homenageado, André Luiz Coutinho, chefe de gabinete da Fundação Parques e Jardins, uma pessoa encantadora que representa também o nosso Partido Verde, e a todos vocês que estão fazendo parte dessa cerimônia em homenagem a esse grande brasileiro, ilustre brasileiro, que é o doutor José Frejá. Passo a palavra agora... Não, é chegado primeiro o momento solene da entrega das medalhas. A concessão de fala vou fazer primeiro aos membros da mesa. Convido para uma breve saudação, aí vem Roberto Frejá. Bom, boa noite, obrigado pela presença de todos. Eu não tinha me preparado nenhum discurso ou uma fala assim, mas eu estou muito orgulhoso e muito feliz, agradecido por essa homenagem, porque a trajetória do meu pai é uma trajetória muito interessante e bonita, e ela é um pouco o sinal do Brasil, de um Brasil que ele viveu durante esses 98 anos e que ele ainda vive. É uma pessoa que veio do interior, né? Veio do Maranhão, depois do interior do Piauí, para o Rio, para fazer o serviço militar e depois estudar, e adotou o Rio de Janeiro como cidade dele. Então a gente realmente tem o meu pai como um político carioca. A vivência política dele é toda no Rio de Janeiro, a partir do movimento estudantil, e depois com a evolução para a política mais tradicional, primeiro como suplente de deputado em 61, e depois também foi subchefe do ministro das Minas e Energias, no governo do João Goulart, e depois ele se retira da política porque, não optando pela luta armada, não havia outra opção. Então ele só volta quando a democracia começa a soprar seus primeiros ventos, em 75, com a campanha vereador, e tem um momento bastante ousado dentro da vida política dele, que é a opção pela construção do PDT, porque, na verdade, a eleição dele era basicamente garantida dentro do MDB, da época, que tinha a ala autêntica e a ala do Chagas Freitas, que era uma ala totalmente fisiológica, e ele optou por abandonar essa eleição garantida para buscar um outro partido que fosse uma voz diferente dentro da política carioca. E era isso que se imaginava do PDT naquele primeiro momento, e com a eleição do Brizola. E mesmo antes disso, mesmo antes da eleição do Brizola,
o tema meio ambiente já estava presente nos discursos dele. Ele talvez tivesse sincronizado, mesmo sem estar diretamente ligado, com o movimento verde que acontecia na Europa, com uma juventude, com pessoas que tinham metade da idade dele, dentro da política verde europeia. Mas eu acho que essa vivência dele do interior, dessa pessoa que sempre esteve ligada à natureza, de estar observando a convivência do ser humano com o planeta, deu a ele essa consciência ambiental que acompanhou ele durante toda a vida e continua acompanhando, e também uma visão de bem público, né? A busca dele sempre foi a das melhores soluções da sociedade para todos, e não para um segmento específico ou para um determinado momento em que você tinha uma solução particular. Na verdade, era sempre pensando em soluções que funcionassem para todos, para a coletividade, né? Uma visão que hoje a gente muitas vezes não consegue ver dentro de uma política que está muito ligada a interesses eleitorais ou partidários. Ele nunca teve muito ligado nisso. Ele estava pensando no Brasil como um todo, num projeto de país que estava se construindo e que está ainda tentando se construir. Então, eu agradeço demais essa homenagem, porque é uma trajetória vitoriosa, uma trajetória íntegra, respeitosa, com credibilidade, e eu só tenho a agradecer porque tenho orgulho dela e agradeço demais o reconhecimento dela pelo Estado do Rio de Janeiro, por toda a nossa estrutura de Estado. Muito obrigado a todos que participaram, que tiveram a iniciativa dessa homenagem, e obrigado a você, pai, por estar aí. Doutor José Frejá teve a medalha Tiradentes aprovada pelos 70 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado. Foi unanimidade. O projeto passou em todas as comissões sem que houvesse nenhum questionamento, e isso aqui é difícil, porque a gente tem partidos aqui que não votam a favor de concessões de medalhas por concepção do próprio partido, e que nessa dele eles votaram. Então, por isso, uma unanimidade difícil de acontecer na casa. Um outro detalhe também, ele não só na política ele contribuiu muito para o Estado do Rio de Janeiro, mas também contribuiu dando o seu filho para ser o grande músico que é, e abrilhantar todos os municípios do nosso estado e do nosso Brasil, aonde eu, como primeiro prefeito de Pati do Alferes, tive a honra de criar a Festa do Tomate. Ela foi criada por mim em 1989, e tivemos a honra de receber, e nós estamos na semana aí que antecede a festa, de receber o seu filho lá na nossa cidade, fazendo um belíssimo show. Então, o senhor foi meio ambiente, música e o grande político. Por isso, essa homenagem por unanimidade da LERJ. Eu convido agora para fazer uso da palavra Mauro Frejá. Alô, boa noite. Queria primeiro agradecer ao senhor, excelentíssimo senhor deputado Eurico Cruz, pela homenagem ao meu pai. Muito agradecido. Boa noite a todos. Vou contar um pouquinho da história dele. Queria começar contando um breve resumo da história do meu pai. Meu pai é o 7º de 14 filhos, de um casal de sírios que migrou para o Brasil. Na realidade, seriam 20, mas apenas 14 passaram do primeiro ano. Seus pais primeiro se estabeleceram em Cururupu, no Maranhão, depois foram para Floriano, no Piauí, após meu avô João ter um barco afundado em Cururupu. O meu avô tinha um armazém que vendia de quase tudo. Ele ia ao interior se abastecer e vendia na cidade. Meu pai chegou em Floriano aos 6 anos de idade e lá ficou até terminar o ensino fundamental, o atual ensino fundamental. Não havia ensino médio em Floriano. Por esse motivo veio para o Rio de Janeiro continuar os estudos, acompanhado de um irmão mais novo. Já havia um irmão mais velho aqui. A viagem durou 24 dias, passando por boleia de caminhão,
barco e trem. Na época não pôde ser por mar, pois os alemães estavam afundando os navios na nossa costa. Posteriormente veio meu avô João para tratar de um câncer no cérebro. Infelizmente, meu avô faleceu na mesa de cirurgia. Não havendo recursos para os estudos, a alternativa era a escola pública. Pensando numa melhor educação, meu pai foi para a portaria do Ministério da Educação tentar falar com Carlos Drummond de Andrade, pois sabia que esse era assessor do ministro. Conseguiu ser atendido, explicou a situação e saiu de lá com a vaga para ele e para o irmão Pedro II. Depois disso, vieram mais irmãos e sobrinhos mais novos para o Rio, onde meu pai auxiliava-os na educação. Terminando o ensino médio, ingressou na Faculdade Nacional de Direito, tendo sido 2 vezes presidente do CACO, Centro Acadêmico Cândido de Oliveira. Em seguida, foi presidente da UNE, começando a participar da política brasileira. Participou da campanha do Petróleo é Nosso, lutando contra o interesse do capital estrangeiro. Se candidatou a deputado estadual, tendo conseguido a suplência e exercido 1 mês de mandato antes do golpe de 64. Na época do golpe, era diretor da Eletrobras, sendo cassado já pelo AI-1. Nessa época, já era revisor na imprensa nacional, então voltou sem maior estardalhaço, foi lá, bateu seu ponto, ficou quieto, conseguiu continuar trabalhando. Fez alguns concursos, mas sempre que passava não conseguia tomar posse, pois o SNI cancelava suas nomeações. Passou no concurso para procurador da Fazenda Nacional e, num cochilo do SNI, conseguiu tomar posse. Em 1976, foi eleito vereador pela antiga MDB. Posteriormente, foi eleito deputado federal em 78 e 82. Sempre pautou sua atuação pela preservação da natureza, defesa dos menos favorecidos, dos interesses nacionais e contra os agrotóxicos. Sempre me recordo do meu pai como um grande nacionalista. Na minha casa, nunca entrou uma Coca-Cola. Se havia refrigerante, era Guaraná. Nunca meu pai entrou no posto de gasolina que não fosse da Petrobras. Isso até hoje. Desde os anos 70, na nossa casa só se comia arroz integral e usava açúcar mascavo, sendo meu pai um dos precursores da alimentação natural. Era adepto da macrobiótica. Uma vez, estava eu acampando em Trindade, um povoado perto de Paraty, onde havia ido passar um fim de semana. E, garoto, acho que tinha 13, 14 anos, acabei ficando 2 semanas, em condições precárias de roupa e alimentação. Não sei como, mas perdi minha carteira de estudante. Um pescador achou e me perguntou se eu era parente de Zé Frejá. Ao responder que era filho dele, passei a ter um tratamento de rei. Descobri que meu pai, com a ajuda de um grande jurista antigo chamado Sobral Pinto, havia evitado de o povoado ser transformado em um condomínio de milionários, como foi feito com Laranjeiras, povoado vizinho. Na época, uma multinacional enviou capangas jagunços que fizeram miséria com os índios e pescadores para expulsá-los do local. Anos depois, acho que em 79, fui ridicularizado por amigos na escola após uma reportagem no Fantástico sobre um deputado que havia feito um projeto de lei proibindo aprisionar pássaros. Nessa época ainda não haviam vozes ambientalistas no Brasil. Houve mais uma grata surpresa quando fui fazer minha monografia para a Faculdade de Economia sobre a importância do petróleo no desenvolvimento da indústria nacional. Qual foi minha surpresa ao ver que o livro que mais utilizei, de uma escritora chamada Maria Augusta de Tibiriçá Miranda, em seu prefácio dedicava o livro ao meu pai por seu empenho na campanha do Petróleo é Nosso. Há muitos outros episódios, como de um cheque em branco oferecido por uma construtora para erguer prédios no entorno do Parque Lage, que não estava conseguindo diante da luta do meu pai para a proteção da natureza. Obviamente que esse cheque foi negado. Acho que esses exemplos bastam para vocês conhecerem um pouco desse grande nacionalista e ambientalista, e mais um pouco do homem que eu tenho prazer e orgulho de conviver dentro de casa por 58 anos. E espero que muito mais ainda. Pedi aqui a cópia do discurso, mas ele me deu o original, gostaria de pedir depois, tá? A você, Thaisa, que é secretária do PV também, que possa arquivar, guardar, e a nossa Verônica para divulgar esse belíssimo discurso feito aqui. Queria também registrar a presença da Bruna, que é presidente estadual do PV, e para tirar uma dúvida, o
o PV, no seu estatuto, ele tem um homem e uma mulher como presidente. São 2 presidentes, o homem e a mulher. O homem é o Daniel, que é o presidente da juventude, e a Bruna é a mulher, que é a presidenta da nossa juventude. Convidar o presidente estadual do PV para fazer o uso da palavra, Roberto Rocco. Olá, muito boa noite. Uma honra, doutor José Frejá, participar dessa linda e merecida homenagem. Deputado Eurico Júnior, parabéns pela iniciativa. A cada um dos presentes, meu boa noite. Lembrando aqui também Roberto Frejá, Daniel, Mauro Frejá, que o Rogério, meu irmão caçula, que está aqui ao meu lado, está trajado com a medalha Tiradentes, que ele também teve a honra... a medalha Pedro Ernesto, foi da Câmara de Vereadores do Rio, que ele falou, eu tenho tão pouca oportunidade de usar essa honraria, num dia tão bacana, de uma homenagem a uma pessoa tão legal, eu vou trajar minha medalha também, que foi também muito merecida. Eu quero dizer, gente, em nome do Partido Verde do Estado do Rio de Janeiro, desse nosso orgulho de termos como deputado estadual o deputado Eurico Júnior, que veio do interior, que foi vereador, que foi prefeito e que é nosso deputado estadual, que lidera a nossa bancada aqui na LERJ, de quem nos orgulhamos muito. O Brasil vive, todos nós sabemos, um momento muito difícil, né? Tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. É um país que está, lamentavelmente, destroçado por uma gestão de um homem totalmente despreparado na presidência da República, que está levando o país para um caminho perigosamente sinistro. Vivemos tempos sinistros. Esse presidente foi responsável pela dificuldade, né? Ele jogou contra o combate a uma pandemia assassina que ceifou quase 700 mil vidas de brasileiros, negando as evidências científicas e a gravidade dessa pandemia. Até onde pôde, não queria comprar vacina, não queria imunizar a população, e hoje nós vemos que parte da população, por conta dessa campanha sinistra, hoje deixa de vacinar as crianças e os idosos com a imunização para outras endemias que são também muito cruéis para a saúde da nossa população. E vivemos, né, nessa última semana cenas horríveis. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, mais uma chacina inexplicável, onde a polícia, a força de segurança, que tem a obrigação de proteger a população, ela entra numa comunidade pobre, de favelados, pessoas de baixa renda, muita gente desempregada, desesperançosa, na maioria negros, jovens, e ali mesmo julga, condena e executa a pena de morte, que não faz parte da nossa Constituição. Assistimos estarrecidos as cenas transmitidas por aparelhos e smartphones de agentes da Força Nacional de Segurança numa abordagem a outro jovem, negro, pobre, no estado de Sergipe, que por estar conduzindo uma motocicleta sem o capacete, ali mesmo foi parado, julgado, condenado, asfixiado numa câmara de gás que se transformou um camburão, uma viatura oficial das Forças de Segurança. Isso é muito triste. É um momento muito deprimente da política nacional que eu espero que brevemente possamos reverter. Mas dentro desse cenário dantesco, a gente tem a oportunidade de ter um momento de alegria com a política,
de estar na Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, homenageando um grande brasileiro que passou por todas as instâncias políticas, municipais, estaduais, federais, e que com quase 100 anos, uma história de vida centenária, podemos dizer, você perceber que tem brasileiros como o Dr. José Frejá que nos orgulham muito. Dá muito orgulho de ser brasileiro quando a gente conhece essa história. E para nós do Partido Verde, particularmente, ter no seu mandato de deputado federal a luta por questões ambientais que, de fato, como disse o Roberto, como disse o Mauro, meu querido Eurico Júnior, eram precursoras ainda do Partido Verde no Brasil. Nós ainda não existíamos. E o Roberto Frejá está certíssimo. O doutor José Frejá, com sua capacidade de inteligência, captou um movimento que já se organizava mais fortemente na Europa e que no Brasil ainda não era nem embrionário. Nós começamos a criar o Partido Verde em 85. Antes disso, Dr. José Frejá já defendia causas que nos são muito caras, fazem parte dos nossos princípios. O Partido Verde tem um pouco de Dr. José Frejá, e é com muita honra que a gente sauda esse grande brasileiro. Parabéns, Dr. José Frejá. Parabéns. Destacar também a presença de mais um amigo do homenageado, Dr. Manuel Carlos. Muito obrigado pela sua presença. Convidar agora o nosso grande advogado e ambientalista, Rogério Rocco, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas presentes. Boa noite, querido deputado Eurico Júnior. Uma satisfação estar aqui na sua presença, nessa iniciativa tão bela, tão oportuna, tão importante, de prestar essa merecida homenagem ao nosso querido José Frejá. Saúdo a todas aqui da mesa, Roberto, meu irmão, Mauro e Roberto Frejá, e o nosso querido Daniel. Assim, ouvi a história, eu não conhecia 1/10 da história que o Mauro contou aqui, do querido José Frejá. Mas eu acompanhei há muitos anos atrás a atuação do Frejá. Eu me originei assim, na minha atuação política em movimentos estudantis nos anos 80, 84, 85, 86. Eu atuei com o Grêmio Estudantil, com a Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas, e a partir dessa minha atuação com movimentos estudantis é que eu me aproximei das questões ambientais, que ali em Laranjeiras, aquele colégio, o antigo Colégio Senador Correia, na Praça São Salvador, ele fazia todo 6 de agosto um protesto contra o nuclear, né? No aniversário das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Os alunos daquela escola saíam em caminhada por Laranjeiras, e eu, à época, eu era vice-presidente da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas, e então a gente começou a se engajar, outros grêmios, outras escolas. O 6 de agosto se tornou uma data marcante para a atuação de movimentos estudantis na cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa desse Colégio Senador Correia. E ali eu comecei a ter contato com algumas das pessoas que viriam depois a fundar o Partido Verde. Conheci o Alfredo Sirquis, falecido Alfredo Sirquis, que tem uma trajetória ambiental também maravilhosa aqui na nossa cidade. O Carlos Mink, deputado aqui da casa.
Fernando Gabeira, Lucélia Santos e outros personagens que se engajavam também nessas lutas. E em 86 eu vim a conhecer a atuação do deputado José Frejá e me engajar na campanha dele para o Senado sob a coordenação do querido Marculino, falecido também Marculino, que é quem comandava as ações de rua, de campanha, e eu era muito jovem, então minha atuação era mesmo de braçal, né, de ir para a rua panfletar. Ele me dava aqueles montes de panfleto, eu ia para a rua panfletar José Frejá, e ali eu tinha contato com aqueles livrinhos que a Câmara dos Deputados publicava, com discursos, com matérias de jornal. E aí eu comecei a ler sobre as questões ambientais. Então, assim, de alguma forma, nas ruas eu começava a ver um pouco dessa atuação, mas começava a ler os discursos do deputado José Frejá na Câmara contra os agrotóxicos. Hoje, nós somos o país que mais consome agrotóxico no mundo. A população está adoecida de comer alimentos envenenados, grosseiramente envenenados. O Brasil vem aprovando de forma indiscriminada, a cada ano, uma dezena ou centena de novos agrotóxicos. Os piores que não são aceitos na Europa, não são aceitos em países desenvolvidos nenhum, mas as indústrias encontram no Brasil um celeiro para vender o veneno podre que adoece nossa sociedade. A luta do nuclear, que também tanta tragédia já causou no mundo inteiro, e nós vemos as usinas de Angra, verdadeiros elefantes brancos, custaram milhões e milhões de recursos jogados no lixo para uma energia que, em pequena quantidade, com tanto sol, tanto vento, tanto mar para energias alternativas no Brasil, e as grandes empreiteiras investindo nessas grandes obras para desviar recursos. Há discursos do deputado Zé Frejá contra a transgenia lá atrás, quando ninguém fazia ideia o que era isso. Hoje, grande parte da nossa produção de alimentos é geneticamente modificada. Os organismos geneticamente modificados dominaram o cenário brasileiro. A gente vai num supermercado, se a gente não ficar atento, a gente vai levar aquelas embalagens que vêm com o T do transgênico, que deputados lutaram contra a marcação das embalagens para esconder do brasileiro a oportunidade dele poder escolher o alimento que ele quer. Toda a soja brasileira é transgênica, grande parte do milho brasileiro é transgênico. Nossos rios, nossos solos contaminados, as unidades de conservação contaminadas de agrotóxicos, de transgênicos. E nós tínhamos um precursor, tínhamos um grande brasileiro lutando por um Brasil diferente. É, de fato, um alento para nós fazer essa homenagem, porque eu creio que vale a pena lutar, mesmo sabendo como a gente perdeu essas lutas, como vem perdendo, como estamos num momento difícil, mas vemos a sua altivez. Eu, quando conversei com meu irmão há um tempo atrás sobre o Zé Frejá, e ele falou, ele vai trabalhar todo dia ali no edifício Avenida Central. Assim, é um sonho olhar para ele e falar, eu quero ser um ser humano como esse, assim, um ser humano que brilhou em toda a sua vida, um ser humano que é digno, que chega aos seus 98 anos lúcido, digno, com uma linda história, né? Assim, que a gente se orgulha muito de estar aqui homenageando. Nós estamos num período importante, né? Estamos no ano que marca 50 anos da Conferência de Estocolmo, o primeiro grande evento mundial do meio ambiente. 30 anos da Rio 92, também um grande evento,
importante, aprovou decisões que estão, de certa forma, fazendo a diferença, não só no Brasil, mas no mundo. Completamos no ano passado 40 anos da Política Nacional do Meio Ambiente. Quando eu estava conversando com o Mauro outro dia, buscando os livrinhos, eu falei, quero rever os livrinhos, eu não via há tanto tempo, alguns eu não conhecia, fiquei feliz de rever alguns livros que eu manuseei e distribuí lá nos idos de 86, já se passam quantos anos? 30 e tantos, né? E revi alguns, né? É bom porque dá um saudosismo, né? E eu procurava falar com o Mário, eu quero achar a atuação do seu pai na aprovação da Política Nacional do Meio Ambiente, porque é, de fato, a lei que tem a maior importância histórica no direito ambiental brasileiro, na nossa política ambiental, e estava ele lá no plenário fazendo as devidas considerações a um projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, fazendo a crítica a um decreto-lei anterior que, de alguma forma, influenciado pelos militares, tentava minorar o poder dos municípios de atuar no controle ambiental, fazendo a crítica devida, e reconhecendo a importância daquele projeto de lei que se transformou na lei mais importante do Brasil. O Partido Verde, como meu irmão Roberto, presidente estadual do Partido Verde, lembrou aqui, o Partido Verde nem existia, né? Esses outros grandes brasileiros que atuaram na fundação do partido ainda engatinhavam no processo de mobilização das lutas ambientais, e José Frejá já estava à frente do seu tempo, trazendo esperança, trazendo a luta pelo país, a luta pela economia nacional, o combate à ditadura, o combate ao militarismo, né, trazendo uma luz importante. E aí, como também Roberto falou, eu tirei minha medalhinha da gaveta, que eu nunca usei. Eu fui honrado com essa honraria também, que é a maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Estava lá guardadinha, nunca pendurei, nunca fiz nada com ela. Eu falei, eu vou hoje tirar da gaveta e vou também com a comenda que eu ganhei, porque para homenagear um grande brasileiro, a gente tem que tirar do armário tudo aquilo que a gente tem guardado, todas as nossas homenagens, que são poucas, para fazer as nossas devidas referências ao novo comendador do Rio de Janeiro, o comendador José Frejá. Então, parabéns, né, por ser essa pessoa, parabéns por nos iluminar com suas lutas, com sua luz. Parabéns aos familiares, que orgulho ter um familiar desse. É isso, queria registrar minha alegria, estou muito emocionado. Muito obrigado, parabéns, deputado Zé Frejá. Convidar o nosso representante do movimento estudantil do Rio de Janeiro, nosso companheiro Daniel Pontes, para fazer uso da palavra. Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Daniel Pontes, estou formando em Direito na faculdade que estudou o nosso homenageado, a Faculdade Nacional de Direito. Fui diretor do CACO, o centro acadêmico que o nosso homenageado presidiu. Só a gente sabe o trabalho que dá, né, cara? E não satisfeito, né? Ele depois foi presidente do DCE, da UFRJ, para ter um pouco mais de trabalho. Não se contentou, foi ser presidente da UNE e não parou por aí, né? A gente sabe que o movimento estudantil é uma escola de política muito boa. E dali ele estava pronto, foi ser vereador da cidade do Rio de Janeiro, essa cidade que a gente quer e ama tanto, e depois foi ser deputado federal por 2 vezes, né? Eu estou hoje presidente da Juventude do Partido Verde aqui na capital do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que eu falo em nome dos co-presidentes estaduais, Bruna Caldas, aqui minha amiga, e Marco Rocco, né, meus amigos e companheiros de luta. E ser ambientalista é muito difícil no Brasil, né? A gente está no país que mais mata ambientalista no mundo. E aí a gente olha para a história do Dr. José Frejá, e realmente é muito difícil, não só ser ambientalista, mas é muito difícil ser pioneiro em qualquer lugar, né?
E ele foi pioneiro da causa ambiental do Brasil. É uma referência para mim como advogado e como ambientalista, né? Combatendo a expansão dos agrotóxicos, como quase ninguém falava disso. Como bem disse Rogério, a gente está no governo que libera uma quantidade de agrotóxicos absurda, como a gente jamais viu. Boa parte deles proibida na maioria dos países, mas aqui pode. E hoje em dia a gente conhece, todo mundo conhece pelo menos 3 pessoas, né, que têm câncer e a gente não sabe por quê, né? Então acho que está na hora da gente falar disso. Quem está chegando agora na luta, que é o meu caso, tem que ter muito respeito, muita admiração por quem veio antes, né? Que é o caso dos que estão aqui na mesa, e do Roberto Frejá, de quem eu pessoalmente sou fã. E queria deixar claro e registrado para o nosso homenageado que a luta continua. Agora a pauta verde, pela primeira vez, né, está tendo uma repercussão como a gente não via antes, entre os políticos, entre os mercados. E nós vamos para cima agora, porque esse é o ano, eu acho muito simbólico, ele está sendo homenageado no ano da Rio+30. Vamos pegar esse embalo, vamos aproveitar esse embalo e vamos fazer essa mudança que a gente quer há tanto tempo, que ele começou a construir lá atrás, que a gente está dando continuidade agora. E eu só queria deixar aqui o meu parabéns, dizer que eu estou honrado aqui de estar na mesa do lado do senhor, e vamos junto. É chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por esse parlamento, um reconhecimento à brilhante trajetória profissional e política do doutor José Frejá, advogado e ex-deputado federal. Eu peço à equipe do cerimonial que possa entregar a medalha para que o filho Roberto possa colocar no seu pai, e a entrega do certificado para que o outro filho, Mauro Frejá, possa também fazer a entrega ao seu pai. Vou quebrar o cerimonial aqui, mas só pedir ao senhor que possa, com os 2 filhos, um minutinho, essa honra de entregar medalha e entregar o certificado sempre foi do deputado autor da comenda, mas não podendo ter essa honra, já que os 2 filhos são merecedores para fazer, pelo menos a foto eu gostaria de tirar aí com vocês. Agora, o melhor da cerimônia, eu passo a palavra ao doutor José Frejá. Eu confesso que estou esmagado por esta cerimônia que eu não esperava. E agradeço a iniciativa do deputado Eurico Júnior e também aos senhores deputados que aprovaram essa indicação feita por ele.
Eu fico muito grato. Pela entrega da medalha, que é uma grande honra receber essa medalha Tiradentes. Guardarei com muito respeito para que meus filhos vejam e meus netos também. Tenho 4 volumes de discursos que proferi nos 8 anos que passei pela Câmara Federal. Mas nenhum, para mim, foi mais difícil de construir do que este que ora inicio. Agradeço também, do fundo do coração, a todas as pessoas amigas que aqui compareceram numa demonstração de amizade fraterna. Fui secretário da mesa da Câmara dos Deputados, sob a presidência de Ulisses Guimarães. No primeiro dia da reunião da mesa, era uma vez por semana. Um deputado, não era membro da mesa, trouxe proposta para que a Câmara indenizasse despesas suas de tratamento de saúde em seu estado, em hospital de seu irmão, no valor de cerca de R$60 mil, naquela época. Dr. Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, disse: vamos examinar. Alguém quer falar? E eu levantei a mão que queria falar. E disse: não há razão para a Câmara assumir essa despesa. Ganhamos suficientemente para arcar com nossas despesas de saúde e ter um plano de saúde. Se abrirmos esse precedente, a Câmara vai à falência. A Câmara não tem previsão de despesas nesse sentido. Dr. Ulisses Guimarães suspendeu a sessão e nunca mais se falou no assunto. A assumir a 4ª secretaria da mesa da Câmara dos Deputados, logo verifiquei que havia vários deputados que dispunham irregularmente de 2 apartamentos de moradia. Foi uma guerra para acabar com as irregularidades, com essa irregularidade. Nesse ínterim, veio um deputado solicitar um segundo apartamento, que era a minha, quando eu era 4º secretário, era a responsabilidade da distribuição dos apartamentos para os deputados. Disse eu a ele que era impossível. Respondeu-me: vários deputados têm 2 apartamentos. Eu respondi que eu estava retomando todos eles. Disse-me que não votaria mais em mim para nenhum cargo na Câmara. Respondi: eu lamento, mas estou aqui para cumprir o meu dever. Antes de me eleger deputado, trabalhei na Eletrobras, ocupando o cargo de chefe de administração. Quando veio o golpe que derrubou João Goulart, os militares ocuparam a Eletrobras e eu retornei ao Departamento de Imprensa Nacional, ali na Praça Mauá, onde ocupava, por concurso público, o cargo de revisor de textos, com início de trabalho às 22 horas, e indo até o término. Nesse interregno, fiz concurso para a Procurador da Fazenda Nacional, Ministério da Fazenda. Tempos depois, fui chamado com mais 10 outros candidatos aprovados. Tomamos posse e começamos a trabalhar no mesmo dia. No dia seguinte, agentes do SNI vieram falar com meu chefe, dizendo que eu não podia tomar posse, pois era a persona não grata do governo, da ditadura. Meu chefe respondeu:
mas ele já assinou o termo de posse e já está trabalhando. Rasgue o termo de posse, responderam os agentes do SNI. Não posso, disse meu chefe. Dei posse coletiva a 11 procuradores. E todos assinaram o mesmo termo de posse. Os senhores dormiram no ponto, não posso fazer nada. E assim, amparado na coragem de meu chefe, lá permaneci até me aposentar. Fui vereador desta bela cidade, suplente de deputado estadual, chegando a exercer o cargo de deputado estadual. E depois de deputado federal por 8 anos. Eu e Marcelo Alencar, no PDT, fomos candidatos ao Senado. E fomos derrotados pelo próprio presidente do PDT, o grande Leonel Brizola, que não nos permitiu apresentar suplentes. Nessa época, nessa eleição, excepcionalmente, cada candidato a senador podia ter 2 suplentes, e os votos dos suplentes somavam-se aos votos do candidato titular. Se qualquer dos suplentes tivesse mais votos do que o titular, seria eleito o suplente e não o titular. Tive 1.350.000 votos. E Afonso Arinos teve 800.000. Mas, como os votos de seus 2 suplentes, Arinos ultrapassou a mim e a Marcelo Alencar, que não pudemos apresentar suplentes, porque o Brizola não permitiu. Não queria ninguém do seu partido eleito senador para não lhe fazer sombra. Esta é a minha história na política do Estado do Rio de Janeiro. Após esses acontecimentos, retomei minhas atividades de advogado. Este ano, completei 98 anos. Vou diariamente ao meu escritório, de manhã e de tarde, depois de andar 1 hora no aterro do Flamengo, de manhã cedo, depois da refeição matutina. Não tomo nenhum remédio. Nem como carne bovina. Não tomo café, nem leite de vaca. Esta é a minha história. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer os profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. A TV Alerj, o cerimonial, a segurança, o departamento médico, o departamento de som e meus assessores do gabinete. Aproveito para convidar todos para um coquetel que será oferecido no hall da saída do plenário. Tenham todos uma boa noite e hoje a gente sai daqui com uma aula de cidadania dado por esse grande brasileiro que hoje eu também, mesmo sendo líder do PV, aprendi que, mesmo antes do PV, já existia um brasileiro defensor do meio ambiente, que é o nosso deputado, eterno deputado José Frejá. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez ao homenageado.